Oi, oi, meus amores! Vamos iniciar aqui a técnica de extensão de cílios volume brasileiro. Vou estar mostrando para vocês o passo a passo. Eu já higienizei esses cílios, tá? Com a misturinha no pump, com o shampoozinho Johnson, que a minha retenção com ele é maravilhosa, então eu super indico. E aí logo eu venho fazendo, né? É o meu isolamento, isolando ali os fios inferiores. Eu tô utilizando, né, a fitinha Transpore para estar fazendo esse isolamento. E aí depois eu venho com uma fitinha mais clarinha para estar me ajudando ali nessa visualização. E aqui eu já separei o colo ali por cima, né, pegando os fiozinhos que ficaram fora. E lembrando, eu vou indicar para vocês, né, o suportezinho em flor. Ele é maravilhoso para vocês estar colocando, né, o adesivo. Antes eu utilizava o anel, mas estava me causando alguns problemas, né? Então eu optei por estar usando esse suporte. Ele é maravilhoso, você consegue atender várias clientes com ele, porque você coloca as gotinhas separadas, né? E aqui eu peguei uma fitinha que é para fazer o cantinho, né? Esse cantinho interno que muitas sofrem, então essa vai uma dica aí, né, para vocês, tá puxando esse cantinho para melhorar a visualização. O mapping eu não desenhei porque eu já tenho prática, né? Então ali eu já sei, eu só faço mesmo a marcação ali na pálpebra da cliente, onde fica o ponto alto, que eu vou estar colocando a numeração maior. Inclusive nesse mapping eu vou estar fazendo o mapping esquilo, né? Ali valorizando mais o arco da sobrancelha dessa cliente, deixando o olhar dela ali mais vibrante, né? Que eu já fiz toda essa avaliação antes e esse foi o melhor mapping para o formato de olho dela. E aí eu começo isolando, né, e acoplando. Eu estou usando o adesivo da Massi P+, né, pela minha umidade ela é alta, então ele me facilita muito e a retenção desse adesivo ela é perfeita. Se você tem aí a sua umidade alta, né, de 70% a 90%, eu super indico vocês estar utilizando ela. Ela, quando a umidade está um pouco baixa, você tem um pouco de problema, ela fica muito lenta, né? Então você tem a necessidade de estar utilizando um pouco de álcool no chicote para estar acelerando. Eu já tenho essa adaptação, então para mim não há problema algum. E eu super indico para vocês aí, né, que tem uma umidade que vive oscilando, que algumas épocas do ano isso acontece, né? Sua umidade é alta, você compra adesivo para umidade alta e de repente a sua umidade fica baixa, você vê que o seu adesivo está lento demais. E o que você deve fazer? Pode sim estar utilizando ali o álcool 70 no chicote. Antes de você estar molhando o fiozinho, você pega ele, você passa ali no chicote dos seus cílios e você pega o fiozinho e vai molhando o adesivo. Isso vai fazer com que esse adesivo ele seque mais rápido. E aí eu sigo, né, o meu mapping, eu vou mudando de tamanho ali, eu já tenho uma base, então eu recomendo, se você não tem prática, né, ou se você preferir, você pode estar desenhando sim o seu mapping. E lembrando, tá, eu utilizei aí eu utilizei o Prime da Aqua Clean, que eu super recomendo. Eu utilizei ele logo após a higienização, fiz o isolamento e apliquei ali com o auxílio do microbrush, tá? Pra estar fazendo a preparação desse fio, para que ele fique mais poroso e acople melhor, né, a base ali do fio sintético. Eu estou utilizando o fio Y da Nagaraco. Eu amo, ele tem uma curvatura perfeita, né? E a retenção dele também é maravilhosa. Ele é um fio macio, ele não é um fio duro. Então eu trabalho com ele já há muito tempo e gosto muito. Também recomendo para vocês o da Decemás, tá? Ele é muito bom. Também ele é muito bom, porém ele não é tão macio quanto o da Nagaraco, né? E o da Decemás. Ele é um fio, ele é um pouco mais durinho,
mas ele tem uma curvatura muito bonita, ele não desmancha no chicote, também é uma opção, né? Mas entre essas 3 marcas, a Nagaraco ainda é a minha preferida, né? A da Decemase é um fio muito bom, muito macio, porém o custo-benefício entre ele e o da Nagaraco é melhor pelo fato dele vir poucas fileirinhas, né? Vem poucos chicotes ali, e o da Nagaraco já vem bem mais, e o valor também fica mais em conta, né? Fica melhor, principalmente para quem tá iniciando aí. Ele tem qualidade e o preço não é tão alto, né? Então vale a pena se investir, porque ele é um fio muito bom. E aí eu sigo a acoplagem, né? Vou ali mudando, né, as numerações de acordo com o meu mapping. Eu já tenho ele ali, né? Era para mim ter desenhado para vocês terem mais uma noção. Mas uma dica para vocês que desenham mapping, vocês fazerem a marcação na pálpebra da cliente, né? Vocês peguem ali a caneta de marcação e onde você marcou cada quadrante, você vai fazendo uns pontinhos, né? Para você, o guia ali. Porque quando você faz, né? Com a fitinha, o isolamento do canto interno, você puxa a pálpebra da cliente pro lado, você acaba que não consegue seguir certinho ali esse mapping que foi desenhado, né? Ou você está puxando a pele e vai acabar ficando errado o seu mapping, né? Então, eu sempre indico vocês fazerem ali a marcação e vocês ir seguindo, né? Conforme as numerações. Nesse mapping eu fiz um mapping skill, né? Eu usei da numeração 13 como base, né? A maior. E aí eu fiz somente a marcação mesmo ali, onde é o ponto alto, né? Que eu quero colocar a numeração maior. Eu fiz só essa marcação, porque eu já tenho prática ali para estar desenhando esse mapping sem necessidade, né? Estar ali já é uma forma que eu ganho tempo nos meus atendimentos. Uma técnica como essa eu gasto em torno de 1 hora e 10 para estar executando ela, né? E aí eu sigo acoplando em isolo. Eu gosto muito dessas pinças, né? Ela é da Nagaraco. Eu uso essa fininha aí pra estar fazendo isolamento. Ela é muito boa. Eu uso também o auxílio do meu dedo ali pra estar puxando os fios. Isso ajuda muito. Eu gosto muito da pinça da Nagaraco 06, né? Pra estar pegando ali os fiozinhos. Ela é muito boa. Ela tem uma precisão muito boa mesmo. Até pra estar fazendo fãs, eu consigo fazer com ela. Ela é muito boa para quem tá iniciando também, porque ela tem uma precisão ótima e o custo-benefício dela é maravilhoso. Eu gosto muito da Stalax também, porém eu uso ela mais para volume russo, mega volume. Essa pinça, ela tem um custo-benefício muito bom. Então, tá aí a dica, tá? Eu uso ela e amo. E aí, eu sigo fazendo isolamento, tá? Acoplando, isola, acopla. Não tem segredo, tá? Pra tá fazendo extensão de cílios. O importante é você isolar o fiozinho ali, um fio único, e acoplar somente nele, né? Você acopla, não pode deixar a base do fio levantada nem torta para um lado. Você tem que acoplar ela ali certinho no fio natural da sua cliente para ter uma retenção boa, né? Uma durabilidade desses cílios aí premium. E o direcionamento também, para ter um acabamento bom, você precisa, né, tá fazendo ali esse cantinho interno. Vejo que eu puxei com a fitinha, com a facilidade que tem de acoplagem desses fios, né? E aí você acopla no fiozinho e direciona ele para o canto. Esse cantinho interno você pode estar direcionando ali, né, na direção dele mesmo. E aí, conforme você vai chegando para o meio ali, central, dos olhos da sua cliente, você vai deixando eles mais retinho, para que fique um acabamento muito bom
e sempre respeitando, gente, o distanciamento, tá? No vídeo não dá pra ver detalhadamente, mas eu deixo um espaçamento ali de 5 milímetros de distância da raiz desse fio, para não correr o risco de colar na pálpebra da sua cliente e que ela tenha uma irritação, os problemas até mais graves, né? Então você tem que ficar sempre atenta, principalmente se você está iniciando na área, você deixa esse espaçamento ali entre a raiz do fio. Nunca coloque muito próximo ali, porque vai estar incomodando o seu cliente, você vai sim ter problemas, né, com isso. E outra coisa muito importante que eu quero deixar para vocês, cuidado com o excesso de adesivo. Vocês veem que no vídeo eu apenas dou uma olhadinha mesmo no adesivo e já acoplo, né? Vocês não precisam mergulhar o fio todo ali no adesivo, somente a pontinha mesmo que você vai acoplar. E nada de excesso. Se caso o fiozinho vier com excesso, você dá uma limpadinha ali e acopla. Jamais coloque excesso de adesivo, porque essa secagem ela vai demorar mais tempo. Esses fios vai grudar um no outro e você vai perder todo o seu isolamento. Essa técnica ela é muito boa porque ela adapta a todos os tipos de óleos, né? Dependendo do mapping que você utilizar, dá para você fazer ela com vários volumes diferentes para entregar vários resultados para suas clientes. Se a sua cliente quer um efeito mais natural, você não precisa preencher 100% ali. Você preenche apenas a primeira camada, né? E alguns fiozinhos da segunda para ter esse efeito mais natural. E aí, se você quer também um volume mais cheio, você já preenche ele 100%. Se a sua cliente tiver um fio resistente, né, for um fio mais encorpado, você pode estar trabalhando a técnica de mapping, né, com o volume brasileiro, que ele vai criar um mega volume. Vai depender muito do desejo da sua cliente. Por isso é importante você ouvi-la, né, para identificar qual o desejo dela, se ela está ali em busca de um olhar mais natural, mais discreto, ou se ela quer algo mais marcante, ou algo assim bem cheio, chamativo mesmo, mega volume, né? Você precisa sim ouvir e prestar bastante atenção, fazer uma análise e ver se o formato de olho dela permite você entregar esse resultado, né? Você precisa saber se ela tem um olho pequeno, se ela fazer um mega volume, se não vai ficar estranho, se não vai ficar desproporcional para os olhos dela, né? Você precisa avaliar tudo isso e passar para ela na hora da anamnese, na hora da ficha, quando você for fazer a ficha de anamnese com a sua cliente. Você já pergunta o que ela busca, né? Qual o desejo dela, o que ela espera da extensão de cílios, porque aí você vai conseguir entender e saber entregar para ela o melhor resultado, né? De acordo ali o que o formato de olho dela permite e seguindo também o desejo. Se caso ela quiser um volume, um mega volume, por exemplo, e o formato de olho dela não vai te permitir isso, né? Você sabe que vai ficar desproporcional, você sabe que os cílios dela não vai suportar esse peso, é um cílios mais frágil, mais fininho, não é um fio encorpado, você sabe que vai pesar, que vai danificar, então você explica tudo isso para ela antes de fazer o procedimento, para que ela não crie expectativa e depois, né, não goste do seu trabalho e não volte mais. Então é muito importante você saber também o que ela espera, né, e explicar com a avaliação, você saber se dá ou não para seguir, né, esse desejo aí. Então, veja que agora eu vou trocando, né, as fitinhas, eu tiro ali, já terminei todo o canto interno, já cheguei ali no meio dos cílios da cliente. Aí eu já pego uma outra fitinha para estar fazendo o mesmo efeito, mas no canto externo, né, porque é outro cantinho que às vezes é um pouco mais complicado para trabalhar. Então eu uso essa fitinha para que, né, dá um lift ali, puxe um pouco essa pálpebra para que eu enxergue melhor essa raiz dos fios, né? Facilite mais a visualização. E aí eu sigo preenchendo. Como esse é um mapping esquilo, eu gosto de deixar o meio para mim tá preenchendo por último, que é a numeração maior que eu utilizo, né? Então aí, para vocês entenderem, eu utilizei um tamanho 9, 10, 11 e 12 no primeiro quadrante lá do canto interno até o meio.
E no finalzinho ali eu vou colocar 11 e 12. E o meio preencho com o tamanho 13, né? Fica um efeito muito bonito. E é muito importante também que vocês não pulem numeração. Eu vejo muitas lashes aí que tem um trabalho perfeito, um trabalho limpo, mas o mapping não fica bonito, não fica aquele mapping certinho. Você vê que fica degraus ali, né? Não fica aquele certinho, aquele efeito mesmo que o mapping proporciona. Então, é muito importante que vocês não pulem. Se você seguiu 10, 11, por aí seguindo, não pule. Não adianta você tá aqui no 11 e foi olhar, ai, minha numeração 12 acabou, vou colocar um 13. Vai ficar estranho, vai ficar desproporcional, vai ficar mostrando aquele degrau ali, né? Não fica legal. Então, eu recomendo vocês fazerem dessa forma. Para quem gosta de trabalhando aí de camadas, clientes que têm muitos cílios, eu trabalho dessa forma porque facilita a visualização. Vou trazer um vídeo aqui depois mostrando para vocês como é trabalhar em camadas. Quando você trabalha em camadas, te permite entregar um resultado mais bonito, né? Mais certinho, sem degraus, fica um resultado muito lindo. Dá para você trabalhar com o top line, né? Que aí você vai estar utilizando ali em toda a primeira camada uma numeração maior, e na segunda camada, quando você preencher 100% a primeira, você vai estar isolando ela e soltando a segunda camada de fios e tá usando a numeração menor. Então ali vai ficar um efeito muito bonito, todo certinho, todo regular, né? Quando você trabalha de camadas, você pode sim estar trabalhando no top line. Eu já consigo, né, entregar esse efeito sem a necessidade de fazer top line. Vou estar mostrando aqui o resultado depois para vocês. Quando a cliente não tem muitos cílios, eu já consigo identificar essas camadas sem a necessidade, né, de estar ali fazendo um isolamento mesmo em camadas. Mas quando a cliente tem muitos cílios, sim, é muito importante fazer a divisão. Às vezes eu divido até em 3 camadas, né? Trabalhando uma por uma, facilita ali, eu consigo entregar um resultado 100% preenchido e fica muito bonito. E aí eu sigo, né, preenchendo, fazendo isolamento. Observe que eu isolo fio por fio e faço a acoplagem. Nessa cliente eu fiz a acoplagem 100%, tá? Porque ela tem uma quantidade razoável de cílios, né? E ela gosta de deixar um pouco mais de volume, mais preenchidinho. Então, eu entrego esse resultado para ela, acoplando, né, 100% ali. Eu isolo, só não acoplo nos fios babies. Ela tá tendo bastante fiozinhos babies, né? Na gravação não tá dando para pegar mesmo. Mas esses fiozinhos baby eu preservo eles, né? Pra não danificar, porque eles não aguentam o peso. Então eu preservo eles para que fiquem saudáveis. Não pode fazer a acoplagem em fios baby, né? Fiozinhos novos ali. E aí eu sigo acoplando mesmo fio por fio, para dar um efeito, né, bem preenchido e bem certinho. Outra coisa, muitas também têm dúvidas sobre pad, fita. Você vai usar o que você adaptar, né? Eu tenho algumas clientes que eu coloco o pad, outras eu já gosto mais de utilizar a fitinha, pelo fato dela não ficar soltando, não ficar subindo, né? Algumas clientes minhas também têm alergia do pad. Eu descobri com o tempo, então eu já fui tirando mais o pad dos meus atendimentos, por ele ter um gel. E muitas clientes acabam tendo alergia, sim, desse gel, né? Hoje eu utilizo mesmo somente alguns clientes que têm mais sensibilidade com a fitinha, né? Acha que incomoda. Então, esses clientes que têm essa sensibilidade, eu gosto de estar usando o pad, porque ele fica um pouco mais confortável. E aí eu sigo acoplando, né? Aqui eu já cheguei na numeração maior. Eu deixo ali uns 2 quadrantes para mim estar colocando essa numeração. Eu acho que fica um efeito muito bonito, um olhar mais arredondado, né? Ele marca mais o arco da sobrancelha e não deixa degraus. Então fica um efeito muito bonito.
deixa mais certinho. Então, para essa numeração maior, esse quadrante maior, eu gosto de estar deixando ali 2 quadrantes para estar colocando essa numeração. Aí eu utilizei um tamanho 13, né, um tamanho médio, que é o que eu sempre uso nessa cliente. Esse tamanho 13 eu considero ele como médio, e tem o tamanho 14 como grande, né, e o tamanho 12 para pequeno. Quando o cliente fala que não quer muito longo, né, eu já coloco um tamanho 12, que também dá um resultado muito bonito. E aí eu sigo isolando, acoplando, não é difícil, tá? E, gente, não reparem na minha unha, tá? Eu quis fazer esse vídeo aqui pra vocês, mas eu não tive tempo de fazer manutenção das minhas unhas. Mas eu utilizo o álcool 70 toda hora pra estar fazendo, né, higienização. Ali na minha unha tá pretinha, é um pouco de adesivo que acabou derramando, eu encostei ali, mas higienizando certinho não tem problema, tá? O importante é vocês fazerem a higienização. Aqui eu já estou quase finalizando esse preenchimento, né? Pra vocês verem que já está bem preenchidinho, tá bem bonito. No final, tá? Aí eu venho penteando. Outra coisa, gente, não tem a necessidade de vocês pentearem toda hora. Eu vejo os lashes que perdem muito tempo. Toda hora colam um fiozinho, já penteia, colam um fiozinho, já penteia. Não tem necessidade. Vocês viram que desde o início eu fui pentear agora. Claro, às vezes precisa sim pra dar uma organizada ali nos fios, mas não tem a necessidade toda hora tá passando a escovinha, tá? Outra coisa que eu quero falar pra vocês é a importância dos finalizadores, tá? Eu gosto muito de usar o da Marcy mesmo. Ele é um finalizador muito bom, porque a função desse finalizador é de acelerar a curagem desse adesivo, evitando, né, que ele continue soltando ali o fumê, o que causa irritação nos olhos da cliente. E outra coisa, ele ajuda muito, porque às vezes a cliente acaba molhando mesmo sem querer, né? Então ele ajuda nessa curagem. Então, meus amores, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E deixe aqui nos comentários, tá? O que vocês querem que eu trago aqui apresentando para vocês. Depois eu quero trazer uma aula falando mais sobre finalizadores, né? E a importância deles.